Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a América Inglesa. Bora pra aula? Aqui no canal a gente já falou sobre a colonização do Brasil. No último vídeo a gente falou sobre a expansão marítima espanhola. Então agora chegou a vez a gente falar sobre a conquista da chamada América Inglesa, a região onde hoje se encontram os Estados Unidos. E aí é sempre legal você ter na cabeça a comparação entre essas colonizações, porque esse é um tema que aparece bastante no vestibular, né? A comparação dos tipos de colonização, dos tipos de administração. E aí eu já começo trazendo para vocês aqui uma diferença, tá? Diferentemente do Brasil ou da América Espanhola de forma geral, a colonização da América Inglesa, ela não se dá logo de cara como um empreendimento da coroa inglesa. Isso porque a coroa inglesa nos séculos XVI, no século XVII, no início dessa colonização nas outras regiões, ela estava passando por várias instabilidades políticas. Primeira instabilidade forte aí é a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. E depois as revoluções inglesas, Revolução Puritana, por exemplo, que trouxeram instabilidade e que fizeram com que os monarcas ingleses não estivessem muito concentrados ou tivessem como um forte objetivo a colonização de outra região. Embora esse interesse não fosse tão forte, isso não impediu que a dinastia Tudor patrocinasse incursões para a América durante o século XVI e no finalzinho desse mesmo século são fundadas as colônias, por exemplo, de Virgínia, e a gente tem o maior patrocínio, o maior incentivo a essa colonização. Além desses esforços da dinastia Tudor, o rei Jaime I, lá no século XVII, o primeiro rei da dinastia Stuart, vai incentivar também a criação de companhias comerciais para iniciarem a exploração dessa região da América Inglesa. Essas companhias elas eram controladas e monopolizadas por setores burgueses da Inglaterra e foram duas companhias muito importantes. A primeira a Companhia de Londres e a segunda a Companhia de Plymouth. Essas companhias eram responsáveis por começar a exploração e a colonização desses locais novos aí da América Inglesa. Além da formação das companhias, outro fator muito importante, que é basicamente aí a gênese da América Inglesa, foi a questão das perseguições religiosas que aconteciam lá na Inglaterra. Durante o período da dinastia Stuart, várias instabilidades políticas, econômicas e religiosas acontecem e muitos grupos que estavam buscando novas oportunidades ou até mesmo formas de continuarem a ter a sua crença vêm para a América para tentar uma nova vida, especialmente os grupos dos puritanos. Esse grupo de protestantes chega na América com o objetivo de ter o seu local de livre crença e de também se desenvolver economicamente. Então, em 1620, a gente tem a vinda dos primeiros imigrantes puritanos no navio chamado Mayflower. Esses imigrantes eles são autorizados pela Companhia de Londres e eles chegam na região onde hoje é Massachusetts, nos Estados Unidos, para começar a sua colonização e a vinda desses grupos. Além dos puritanos, a gente tem a vinda de outros grupos religiosos, como os católicos, por exemplo, os presbiterianos e os quakers. E além desses grupos religiosos, que são ingleses mesmo, nós temos outros grupos que foram forçados, basicamente, a estarem nessa colônia, que são os escravizados africanos. A maioria deles se concentrou no sul dos Estados Unidos, onde eles trabalhavam nas fazendas de algodão e outras fazendas ali nessa região. Além dos escravizados africanos, alguns camponeses ingleses também vieram para a América. Esses camponeses tinham sido expulsos das suas fazendas, do campo, na questão dos cercamentos lá na Inglaterra. Então, quando eles chegam na colônia, a ideia é que eles sejam submetidos a uma espécie de servidão por contrato. Essa servidão por contratos funcionava da seguinte forma: esses camponeses vinham para a América Inglesa com tudo pago por esses colonos, né? Então a viagem de navio era paga, a subsistência desses camponeses era garantida por 7 anos, mas em troca esses camponeses tinham que fazer uma série de serviços, de trabalhos
para esses colonos. Então, a ideia deles permanecerem aqui, mesmo nessas condições, nessa colônia, né, era que eles tinham uma promessa de futuramente terem territórios, terem algum pedaço de terra para que eles pudessem plantar e morar. Muitas vezes esses imigrantes, eles fizeram basicamente parte de quase 70% da mão de obra, mas eles se concentravam, esses camponeses, no norte, né, nas colônias do norte, enquanto no sul nós tínhamos mais a mão de obra escravizada. É interessante notar que a ocupação da América Inglesa foi muito rápida, né? Tem alguns dados aqui que dizem que em 1620 a gente tinha só 2.500 imigrantes. Em 1670 já eram 114 mil, incluindo essa população escravizada que vinha da África. Outra questão importante que a gente não pode deixar de falar é que os indígenas que habitavam a América Inglesa foram expulsos dos seus territórios, muitas vezes mortos, dizimados por epidemias, por guerras, e muitos deles foram para o oeste dos Estados Unidos se refugiarem depois dos Montes dos Apalaches. Para ficar mais didático, a gente divide essas 13 colônias em 3 tipos: colônias do norte, do sul e colônias do centro. Então é legal a gente entender um pouquinho as características de cada uma delas, porque elas vão se diferenciar principalmente na questão econômica. Bom, vou começar falando então das colônias do sul. Essas colônias aí faziam parte, por exemplo, Maryland, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia e Virgínia. Esses locais, né, eram basicamente explorados a partir da chamada plantation. Então é importante a gente relembrar, né? Então a gente tem ali latifúndio, monocultura, mão de obra escravizada e essa agricultura para exportação. Então a ideia das colônias do sul era atender às necessidades do mercado inglês, do mercantilismo inglês. Então a base aí é a mão de obra escravizada e por muitas vezes existia essa ideia então de ser parecido até com o que a gente já conhece aqui do Brasil colônia. Como a gente já bem conhece também, essas colônias do sul formaram uma aristocracia fundiária que controlava todas as relações sociais dessas regiões e muitas dessas colônias, por atenderem o mercantilismo inglês, acabaram tornando-se colônias reais. Isso significa que essas eram colônias que atendiam a coroa inglesa, como a Virgínia e a Geórgia, por exemplo. Então eram colônias de destaque quando a gente pensa na relação mercantilista entre colônia e metrópole. Bom, vamos lá. As próximas colônias são as colônias do centro, como por exemplo Nova York, New Jersey e Delaware. Essas colônias, bem diferente das colônias do sul, tinham como destaque a economia para subsistência e a venda desses excedentes de produção para outros locais de outras colônias internas. Ainda assim, essas colônias eram favorecidas pelas suas terras férteis, pelas suas chuvas constantes, então a base ficou sendo a agricultura da pequena propriedade, mesmo essas sendo regiões que foram as últimas a serem ocupadas pelos ingleses. Além dessa questão econômica, a presença de refugiados religiosos ficou muito forte, então a marca social dessas colônias do centro foi a presença de puritanos e de quáquers, por exemplo, que deram essa marca aí para essa região. E por fim, as colônias do norte. Essas colônias foram marcadas pela presença de refugiados puritanos, pessoas que vinham da Inglaterra perseguidas e que acreditavam que esse seria um território importante para continuar a sua crença e continuar vivendo de forma normal, e essa população se concentra na região de Massachusetts, aquela que eu comentei com vocês lá no começo da aula, que veio no Mayflower, nos primeiros navios de colonização. A atividade econômica das colônias do norte é extremamente importante, porque se concentrava não só na agricultura de subsistência, mas também na produção de manufatura. E essas colônias do norte tiveram um destaque muito forte por conta do chamado comércio triangular. Esse comércio era extremamente importante porque ele basicamente ignorava, né, as pretensões mercantilistas da coroa inglesa e se formou ali uma espécie de comércio e de um desenvolvimento econômico quase que autônomo da coroa inglesa. Bom, esse comércio triangular funcionava da seguinte maneira: esses produtos da colônia do norte, como por exemplo peixe salgado, madeira e cereais, eram enviados para as Antilhas, onde hoje é a região ali da América Central, e trocados por rum e melaço.
Em seguida, esses colonos ingleses voltavam para o norte, produziam mais rum com a matéria-prima que eles tinham obtido, né? E trocavam o rum por cativos na região da África, por escravizados na região da África. Então, esses navios cheios de escravizados, eles retornavam para as Antilhas ou para as colônias do sul, que eram ótimos mercados, e esses escravizados eram revendidos. Essa liberdade de fazer comércio com várias regiões diferentes, como África e América Central, por exemplo, ela foi feita muito com base na negligência das leis inglesas. Então existia essa liberdade que vem também de um sentimento já desde o início da colonização. Como eu disse para vocês, havia uma diferença nessa colonização, por exemplo, brasileira ou da América Espanhola. Já de início, havia a ideia do self-government, ou o autogoverno, que era a ideia de que esses colonos podiam, por exemplo, escolher os seus representantes políticos por meio de assembleias e até mesmo trocar comércio com outras regiões. Esse chamado espírito autônomo, né, de independência, vem já no Mayflower, com uma declaração chamada de negligência salutar. Quer dizer, era esse sentimento de que a coroa inglesa não prendia tanto economicamente essa colônia. Então isso traz também esse sentimento de liberdade, de independência, de autonomia, muito maior, por exemplo, do que existiu no Brasil colônia de início. E isso é um dos motivos que vai levar os colonos a exigirem independência lá em 1776. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida ainda e se você quiser comparar um pouco melhor esses tipos de colonização, dá uma olhadinha aqui na playlist do canal História do Brasil. Tem um vídeo sobre o sistema colonial, né, do Brasil, tem um vídeo também na playlist de América Latina sobre a expansão para a América Espanhola, e aí você pode comparar melhor e estudar melhor para o seu vestibular. Então é isso, até a próxima aula!